quente demora muitos minutos até que volte a temperatura normal, temperatura ambiente. Ficou claro aqui a ideia? É isso. Bom, eu também tenho, eu quero que você entenda aqui o negócio chamado capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo. Estávamos falando, de maneira bem grosseira, na verdade, se um determinado metal, ou no caso a água, depois de aquecida, ela demora um determinado intervalo de tempo, na verdade, para que ela volte à sua temperatura normal. E diferentes materiais têm comportamentos diferentes em termos de esfriar mais rápido ou esquentar mais rápido. Essa relação se chama capacidade térmica. Capacidade térmica, se nós fôssemos colocar isso daqui, nós temos a fórmula seguinte: quantidade de calor é mc multiplicado por Δθ. Massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Com licença. Vamos lá. Quantidade de calor é igual a mc multiplicado por Δθ. Esse mc, massa multiplicado pelo calor específico, recebe o nome de capacidade térmica, Czão. Então, podemos reescrever essa equação dessa forma. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Então, C vai ser igual a quantidade de calor sobre Δθ. Embora a gente não precise ficar transformando essa fórmula tudinho aqui, e sim usar a quantidade de calor igual a capacidade térmica multiplicada por Δθ, essa é a relação que a gente tem que lembrar. Ok? Beleza. Vamos fazer agora uma série de exercícios para a gente tentar ilustrar como é que funciona essa questão da quantidade de calor. Tá bom? Olha só, vamos lá. R20. Um corpo de massa igual a 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Determine, letra A, a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Letra B, que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius. Letra C, a capacidade térmica do corpo. Primeira letra A. Primeiro, a gente tem que anotar os dados do problema, para ficar bem claro na nossa mente. A massa do corpo é 200 gramas, o calor específico é 0,4 calorias por grama multiplicado por graus Celsius. O que ele quer saber na letra A? A quantidade de calor do corpo para que sua temperatura varie de uma temperatura inicial de 5 graus Celsius para uma temperatura final de 35 graus Celsius. Muito bem, quantidade de calor é igual a massa multiplicada pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor, que é o que eu quero, é igual a massa, que é 200 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é 0,4, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 5. Quantidade de calor vai ser igual a 200 multiplicado por 0,4, que é igual a 80, multiplicado por 35 menos 5, que é 30. Quantidade de calor vai ser igual a 8 vezes 3, 24, 00. 2.400 calorias. Letra B. Que quantidade de calor deve ceder o corpo para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius? Diminuir de 15 graus Celsius significa que a variação de temperatura tem que ser negativa no valor de menos 15 graus Celsius. Quantidade de calor igual a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor é igual a massa, que é 200, multiplicado pelo calor específico, que é 0,4, multiplicado pela variação de temperatura, que é de menos 15 graus Celsius. Quantidade de calor vai ser igual a 80 multiplicado por menos 15. Quantidade de calor vai ser igual a menos 1.200 calorias. Letra C. A capacidade térmica do corpo. Capacidade térmica do corpo, só lembrar daquela fórmula. Quantidade de calor igual a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Sempre pensa de maneira simples. Quantidade de calor
a gente pode pegar aqui o valor, para a gente descobrir essa capacidade térmica, a gente pode usar essa quantidade de calor da letra A, 2.400 calorias. Capacidade térmica sabe Deus. Esses 2.400 calorias estão relacionados para uma variação de temperatura, que é quanto? 30. Então, eu tenho a quantidade de calor para uma variação de temperatura, eu consigo achar a capacidade térmica. Então, capacidade térmica Czão é igual a 2.400 dividido por 30. Capacidade térmica é de 80 calorias por grau Celsius. Isso significa que esse corpo ele pode receber ou doar 80 calorias para cada grau Celsius ganho ou perdido. Simples, não? Outro exercício. Já, continuando aqui. Ele fala o seguinte, R21. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é 0,5 caloria por grama, multiplicado por grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte de calor que fornece 50 calorias por minuto? Primeiro, a gente faz a leitura rápida do problema. Segundo, a gente vai ter que anotar os dados do problema. A temperatura de um líquido tem massa 100 gramas, que tem calor específico 0,5 calorias multiplicado por grama multiplicado por grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius, ou seja, temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, até uma temperatura final de 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Isso se chama, 50 calorias por minuto, se chama fluxo de calor, que é a quantidade de calor que uma fonte ela fornece, como por exemplo uma chama. A gente representa o fluxo de calor assim, tá bom? Por essa letra aqui, θ. Aqui 50 calorias por minuto. A pergunta do problema é em quantos minutos será realizado esse aquecimento, ou seja, o intervalo de tempo. O meu problema aqui será descobrir primeiro qual é a quantidade de calor para que esse fenômeno de menos 10 até 30 graus Celsius ocorra. Vamos lá, primeiro fazer isso, achar a quantidade de calor. Quantidade de calor igual a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor? Não sei. Qual é a massa? 100 gramas. Qual é o calor específico? O calor específico é 0,5. A variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. 30 menos menos 10. Quantidade de calor vai ser igual a 50 multiplicado por 40. Quantidade de calor vai ser igual a quanto? 200 calorias. Essa é a quantidade de calor. O raciocínio agora é bem simples. Nós temos que descobrir em quanto tempo esse nosso é 50 calorias por minuto. Em quanto tempo essa nossa fonte de calor vai fornecer 200 calorias? Ora, essa fonte de calor fornece 50 calorias em 1 minuto. Se eu tiver 200 calorias, isso equivale a quantos minutos? X vai ser igual a 200 dividido por 50. X é igual a quanto? X é igual a 4 minutos. Acabou o problema. Dúvidas ou dívidas? Fácil, muito fácil, facílimo. Só um problema aqui. 5 vezes 4 é 20, né? E 20, 0, né? Uhul! Isso aqui é só para ver se está prestando realmente atenção, tá? 40 minutos. É isso. Próxima questão. Continuando aqui. Ele fala bem assim. Um corpo de massa de 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 200 calorias por minuto. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Primeiro, anotar os dados do problema, né? Ele fala que a massa é de 200 gramas. Esse nosso treco aqui que está esquentando, ele diz que tem uma potência constante de 200 calorias por minuto. Então, esse é o fluxo de calor. O fluxo de calor é de 200 calorias por minuto. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Para a gente descobrir a capacidade térmica do corpo, a gente tem que usar aquela fórmula. Vamos lá, letra A. Nós temos que achar a capacidade térmica. Lembre-se, para resolver um problema, a gente tem que ficar preocupado com o que o problema pede. Capacidade térmica, qual a fórmula? Quantidade de calor igual a capacidade térmica multiplicada pela variação de temperatura. Essa é a fórmula que eu conheço. Olhando para o gráfico aqui, eu posso ter uma variação de temperatura.
que eu posso trabalhar com essa temperatura inicial de 20 e essa temperatura inicial de 60, que é por onde o gráfico ele anda aqui. Bom, mas então eu tenho variação de temperatura. Eu não tenho a quantidade de calor. Como é que eu faço para achar? Através dessa relação, fluxo de calor. O que eu sei? Eu sei que 200 calorias ele vai dar em quanto tempo? Em 1 minuto. Quantos minutos passaram aqui no meu problema? 30 minutos. Isso equivale a quantas calorias? X vai ser igual a 200, multiplicado por 30, x é igual a 2 vezes 3, 6, 6.000 calorias. Tudo bem aqui a ideia? Então, qual a quantidade de calor? 6.000. Qual a capacidade térmica? Boa pergunta. Qual a variação de temperatura? É a variação de temperatura da temperatura final, que é 60, menos a inicial, que é 20. Não esqueça que o gráfico se lê da esquerda para a direita. Então, 6.000 vai ser igual a capacidade térmica multiplicado por 40. Capacidade térmica, Czão, vai ser igual a 6.000 dividido por 40. Capacidade térmica vai ser igual a 150 calorias multiplicado por graus Celsius. Na letra B, na minha letra B, né, ele pergunta qual é o calor específico da substância que constitui. Q é igual a MC multiplicado por θ. Que macete. Vai ficar o quê? Qual a quantidade de calor? A quantidade de calor nós já descobrimos. Que essa aqui é o quê? 6.000 calorias. Qual é a massa do corpo? 200 gramas. Qual o calor específico? Sabe Deus. Qual a variação de temperatura? É a variação de temperatura dada no gráfico. 30 menos 0, 30. Ah, perdão. 60 menos 20, 30. Li errado. 60 menos 20. Vai ficar 6.000 igual a 200 multiplicado por 40. Esse calor específico, Czinho, vai ser igual a 6.000 dividido por 200 vezes 40. Vai ficar 6.000 dividido por 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3. Calor específico. Corta, 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 corta. Vai ficar 3 quartos. Que vai dar 0,75 calorias por grama multiplicado por graus Celsius. É isso. É só terminar. Revisar os dados do problema. Anotar. Ler o gráfico. Ler a questão. Anotar os dados da questão. E se preocupar com o que o problema pede. É isso.